Se você me perguntar um dia qual é o meu filme de terror favorito de todos os tempos, provavelmente eu vou falar de A Bruxa. Uma família puritana na Nova Inglaterra do século XVII, sendo destruída lentamente pela paranoia, pela fé e por algo que talvez seja sobrenatural. É lento, denso e perturbador de um jeito difícil de explicar. Logo em seguida, o mesmo diretor nos deu O Farol, dois homens presos numa ilha enlouquecendo juntos. E Nosferatu, uma reinterpretação do vampiro clássico que parece tirada de um pesadelo vitoriano. Robert Eggers é um dos poucos cineastas hoje em dia que tem uma visão muito própria. Você reconhece na primeira cena, antes de qualquer crédito. E O Homem do Norte é mais um filme dele que merece muito mais atenção do que recebeu. O jovem Emmett assiste seu pai ser traído e assassinado brutalmente pelo próprio tio, Fjorn, que rouba o reino e toma a mãe do menino para si. Hamlet consegue escapar e jura uma coisa simples: vingar o pai, salvar a mãe e matar o tio. 20 anos se passam, ele se torna um berserk imenso, brutal, destruindo tudo ao redor numa campanha de guerra pela Rússia, até que uma visão espiritual o lembra do juramento que fez ainda quando criança. E é hora de voltar. E aqui você espera o que sempre viu nesse tipo de obra: uma saga épica com batalhas grandiosas, heróis e vilões, um confronto final que decide o destino de um reino. Mas Eggers não está interessado em te dar isso. Fjord não está comandando nenhum reino poderoso. Ele está exilado na Islândia, presidindo uma pequena aldeia com um punhado de soldados. E Hamlet se infiltra como escravo capturado, começando uma campanha silenciosa de sabotagem, guerra psicológica e assassinatos que vão lentamente corroendo o poder do tio. É uma história de vingança pessoal, pequena, brutal, sem nada muito épico, e é exatamente por isso que ele funciona. Mas O Homem do Norte não é só uma história de vingança. Ele faz perguntas que vão ficar mais difíceis conforme o filme avança. A busca de Hamlet é tão justa quanto ele acredita? Fjorn é realmente o vilão que ele lembra de quando criança? Ou um homem complexo, que fez o que fez por razões que o menino nunca entendeu? E se Hamlet levar sua vingança até o fim, ele será algo diferente do homem que jurou destruir? O filme entende algo que poucas histórias têm coragem de admitir: a nossa memória de infância é perigosamente não confiável. Hamlet descobriu verdades sobre seu pai e sua mãe que recontextualizaram tudo o que ele acreditava, que transformaram heróis em homens comuns, que tornaram o passado muito mais complicado do que a versão que ele carregou por 20 anos. Existe uma camada que atravessa o filme inteiro e que acha mais fascinante. Hamlet acredita no destino, acredita que foi escolhido, que o universo reservou para ele uma missão específica. E Robert brinca com isso o tempo inteiro, através de visões espirituais, profecias e rituais, nunca deixando muito claro que é real o que está na mente do guerreiro, condicionando desde a infância a acreditar num propósito. É destino ou é uma história que ele conta para si mesmo para justificar a violência? Porque todos nós temos narrativas que construímos sobre quem somos e por que fazemos o que fazemos. Mas nem sempre essas narrativas são verdadeiras. Robert Eggers trouxe para O Homem do Norte a mesma linguagem visual dos filmes anteriores, mas numa escala muito maior. A fotografia é brutal e ao mesmo tempo impressionante. Cada plano parece pintado. A Islândia vulcânica serve de cenário como se fosse uma extensão de estado interior do personagem. Árida, implacável, sem lugar para esconder. E as visões espirituais têm aquela qualidade onírica que Robert Eggers domina muito bem. Você nunca sabe exatamente onde a realidade termina e o inconsciente começa. Esse é um mundo difícil, onde a morte chega de repente e sem aviso, onde a inocência não oferece proteção nenhuma. E o filme não pede desculpas por isso em nenhum momento. Vivemos num momento em que o cinema mainstream parece ter medo do que é. Franquias sem identidades, filmes que parecem cópias de cópias, produções mais preocupadas em transmitir uma mensagem do que em contar uma boa história. O Homem do Norte não tem interesse em nada disso. Ele é violento porque o mundo que retrata é violento. É moralmente ambíguo porque as pessoas moralmente são ambíguas. É difícil porque histórias reais são difíceis. Não há heróis sem manchas, não há vilões sem humanidades, e o filme deixa você decidir de que lado você está. Ou melhor, perceber que talvez não exista um lado de fato. Para mim, esse é exatamente o tipo de cinema que precisamos mais. Um filme com coragem de ter uma visão e segui-la até o fim. Quando termina, você não tem todas as respostas, mas você tem perguntas que ficam com você. E isso para mim é mais do que um sinal de um bom filme. Se você ainda não viu O Homem do Norte, vai valer muito o seu tempo. E se já viu O Farol ou A Bruxa, você já vai saber o que esperar. Mas agora eu quero saber de você. Você já assistiu O Homem do Norte?
E o que você acha do estado atual do cinema? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força e se inscrever no canal, caso ainda não seja. A gente se vê no próximo vídeo.